Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez para abordar a prova do primeiro bimestre de avaliação diagnóstica em rede da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos a essa prova. Antes, nós temos que verificar aqui o que a Prefeitura do Rio de Janeiro pedia, solicitava do estudante. Então, ele deveria saber, aqui na prova do 7º ano do ensino fundamental, comparar textos estabelecendo relações entre eles, assunto, tema e estrutura. O estudante também deveria saber identificar o assunto de um texto, inferir informações implícitas seguindo as pistas fornecidas pelo texto como um todo, localizar informações explícitas literalmente expressas no texto, reconhecer a estrutura da narrativa, a situação inicial, a complicação, conflito gerador e clímax, e o desfecho. Compreender textos não verbais e multimodais, tais como fotos, gráficos, tabelas, tirinhas, propagandas, etc. Distinguir um fato de uma opinião. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto, reconhecer os elementos da narrativa, que são narrador, foco narrativo, personagem principal e secundários, protagonista e suas características físicas e psicológicas, tempo, espaço da narrativa e os aspectos descritivos do espaço na narrativa. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a sua continuidade, substantivos, pronomes, palavras e ou expressões mais gerais e mais específicas. Reconhecer na combinação de elementos da linguagem de um texto efeitos de humor e de ironia, explicando as pistas linguísticas que causam o humor e a ironia do texto. E, por fim, reconhecer os sinais de pontuação e outras notações como marcas de expressividade em texto. E todas essas habilidades contêm esses códigos que estão também lá em cada questão da prova que nós vamos ver agora. Essa aí foi a capa da prova que foi aplicada agora no final de abril de 2023. Atividade diagnóstica em rede, primeiro bimestre 2023. 7º ano, leitura. E essa prova que eu fotografei foi feita por um aluno. E vamos ver como é que esse aluno se comportou nessa prova. Agora vamos para a leitura do texto 1 e em seguida para o texto 2. Ou seja, só por aqui nós já sabemos que vai haver ou que deve haver uma questão que pede para comparar os textos, para saber o que eles têm em comum ou o que eles têm de diferente. Mas vejamos o texto 1. Pipa, papagaio ou pandorga? Como você chama a brincadeira de colocar um brinquedo feito de varetas e papel voando no céu? Pipa, papagaio, pandorga? Independente do nome, que muda de região para região do país, soltar pipa, vamos assumir a nomenclatura carioca, é uma das brincadeiras mais populares do país. Em uma época em que, para muitos, brincar e manusear jogos eletrônicos é de suma importância ter a oportunidade de vivenciar e compreender outras possibilidades. O ato de soltar pipa remete à infância de muitos adultos que viam, no final da tarde, o colorido das centenas de pipas dançando no céu. A atividade é muito antiga, tem mais de 2000 anos de história e ainda conta com uma curiosidade. Ela, na China, servia para ajudar a medir a distância entre dois lugares. O tempo passou, novas tecnologias chegaram e a pipa se tornou um brinquedo de criança. Com materiais fáceis de encontrar em casa e muita criatividade, a pipa pode ser mais um programa divertido a ser feito com as crianças nos finais de semana. Texto 2. Pipas chinesas, uma tradição que permanece. Segundo alguns historiadores, a pipa foi inventada na China há aproximadamente 2000 anos e assume na cultura chinesa um importante papel relacionado à mitologia e tecnologia. As pipas, ao longo da história, assumiram diversas funcionalidades, como, por exemplo, medir e sinalizar a distância. A filosofia chinesa é a harmonia entre o ser humano e a natureza, e também o equilíbrio, pois as pipas são soltas no vento e é necessário que haja uma relação harmoniosa entre a natureza e as habilidades humanas, para que a pipa voe alto. Questão número 1. E essa numeração, essa sigla aqui, representa aquela habilidade de que nós falamos. A informação comum a esses textos é, perceba que agora a prefeitura deseja que você estabeleça uma comparação entre os textos dados. Então a informação comum a esses textos é: letra A importância das pipas durante a infância. Letra B, a popularidade da brincadeira com pipas.
Letra C, o material usado para produzir pipas. Ou letra D, o uso das pipas para determinar distâncias. E nós percebemos que a resposta era a letra D de dado, porque no texto 2 não se fala nada de pipa durante a infância. E, então, número 2. No texto 2, no trecho assume na cultura chinesa um importante papel, a palavra destacada, que é a palavra assume, significa admite, letra B, adquire, letra C, concorda, ou letra D, revela. Significa letra A mesmo, admite. Número 3. No texto 1, os parênteses foram usados para letra A, apontar um comentário, letra B, apresentar uma sigla, letra C, citar uma obra, ou letra D, mostrar um exemplo. E aí você vai ter que voltar aqui no texto 1 para localizar os parênteses, que estão bem aqui, ó. Vamos assumir a nomenclatura carioca e perceber do que se trata lá embaixo, quais são as alternativas. Apontar um comentário, apresentar uma sigla, citar uma obra ou mostrar um exemplo. De fato, é a letra A, apontar um comentário. O aluno acertou. Vamos para o próximo texto. Leia o texto abaixo. Gênero de filmes preferido. Então nós temos os votos, o gênero aqui na esquerda e a quantidade de votos à direita nesse gráfico. Então, com o auxílio de material gráfico, recursos gráficos, o aluno teria que interpretar esse texto. Número 4. Entende-se desse texto que o gênero de filmes menos votado é... Bom, tá na cara que o menos votado foi aquele lá de cima, o romance. Esse aqui, ó, que obteve aí por volta de 3 votos. Então o aluno acertou. Número 4, letra C mesmo. Leia o texto abaixo. Por que conto, lenda e mito não são a mesma coisa? Embora muita gente ache que conto, lenda e mito é tudo a mesma coisa, posso afirmar que não é bem assim. Há vários pesquisadores que estudam essas categorias, porque elas fazem parte da cultura de um povo. A palavra conto, em latim, era escrita de 2 formas. Computus, que significava contar, calcular, no sentido matemático, e commentum, que significava invenção, ficção. Desse modo, podemos entender essa palavra como história inventada ou contada, ou as duas coisas, por isso os contos de fadas e contos de aventura. Ficou claro? E a lenda? Bem, essa palavra vem do latim legenda e pode ser entendida como tudo que deve ser lido. Na verdade, até hoje, legenda quer dizer isso. No cinema, por exemplo, quando vamos assistir a um filme de língua estrangeira, que não é dublado, temos de ler a legenda, não é mesmo? Você deve estar se perguntando, e o mito? O mito é a história de uma criação, a narrativa de algo que não era e que começou a ser. Número 5. Qual é o assunto desse texto? Letra A. A diferença entre conto, lenda e mito. Letra B. A formação da cultura de um povo. Letra C. O estudo de pesquisadores sobre conto, lenda e mito. Ou letra D. O uso de legendas em filmes de língua estrangeira. Bom, nós estamos aqui diante do texto novamente. Só fala da palavra legenda no 3º parágrafo. E, então, de acordo com o 1º parágrafo, vamos falar da diferença entre conto, lenda e mito. Portanto, a resposta que o estudante deveria ter marcado seria a letra A. Vamos ao próximo texto. Leia o texto abaixo. O rei sábio e a pintura da perfeita paz. Era uma vez um rei, e o rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 de que ele realmente gostou e decidiu que iria escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde se refletiam umas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava, tem o número 1 aí pequenininho em cima da palavra precipitada, aí você vem aqui para o vocabulário e verifica que precipitava significa jorrar-se de cima para baixo. Então precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha.
Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da camada de água, estava um passarinho, sentado no seu ninho. Paz perfeita. O rei escolheu a segunda e explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Número 6. Entende-se desse texto que a segunda pintura refletia a paz perfeita, porque, letra A, demonstrava a beleza do céu? Não. Letra B, mostrava um pássaro tranquilo no ninho? Pode ser que seja. Letra C, representava uma cascata com queda d'água? Não. E letra D, retratava algumas nuvens brancas? Também não. A resposta era a letra B de bola. Número 7. Essa história termina quando... Letra A. O rei escolhe a segunda pintura e explica o significado de paz? Letra B. O rei observa e admira todas as pinturas que os artistas fizeram? Letra C. O rei oferece um prêmio ao artista que pintasse a paz perfeita? Ou letra D. O rei repara que havia um arbusto atrás de uma cascata na pintura? Bom, o desfecho da história, ou seja, essa história termina quando, letra A, o rei escolhe a segunda pintura e explica o significado de paz. O aluno acertou. Número 8. De acordo com esse texto, a segunda pintura também tinha, letra A, montanhas. Também tinha montanhas, veja. Olha, a segunda pintura também tinha montanhas, certo? Agora vamos para o próximo texto. Hoje é dia de sambar. Você não sabe sambar? Não tem problema. O importante mesmo é saber mais sobre esse gênero musical que faz parte da cultura do Brasil. O samba é considerado um bem cultural e tem um dia nacional só para ele, o dia 2 de dezembro. A data foi escolhida para homenagear Ari Barroso, um famoso compositor, e sua primeira visita a Salvador, na Bahia. No Brasil, ele ganhou ainda mais importância quando o samba de roda do Recôncavo Baiano e as matrizes do samba do Rio de Janeiro foram registrados como bem imaterial do país. Perceba que em cima da palavra imaterial tem um pequeno número 1. E aí você vem aqui no vocabulário e verifica o significado de bem imaterial. São aqueles patrimônios que não possuem matéria, ou seja, não podem ser tocados. São riquezas culturais. Agora vamos para o número 9. Nesse texto, o trecho que representa uma opinião é, vejamos, letra A. O importante mesmo é saber mais sobre esse gênero musical? Pode ser, porque para algumas pessoas isso pode ser importante, para outras não. Vamos ver a letra B de bola. O samba é considerado um bem cultural e tem um dia nacional só para ele. Não seria a letra B de bola. Não apresenta uma opinião. Letra C. A data foi escolhida para homenagear Ari Barroso. Gente, o aluno marcou a letra C. Não, nessa letra C não existe uma opinião. É um fato. E letra D de dado. O samba de roda do Recôncavo Baiano e as matrizes do samba do Rio de Janeiro foram registrados. Ali também não tem uma opinião. Portanto, é a letra A. O importante mesmo é saber mais sobre esse gênero musical. Número 10. Nesse texto, no trecho tem um dia nacional só para ele, esse ele, que é o termo destacado, substitui letra A, Ari Barroso, letra B, Brasil, letra C, povo brasileiro, ou letra D, samba. Aí a gente tem que voltar aqui no texto e encontrar esse ele. Achamos. O samba é considerado um bem cultural e tem um dia nacional só para ele. Ele quem? O samba. Portanto, esse ele está se referindo ao samba e o aluno acertou. Agora, mais um texto, e esse aqui eu gostei muito engraçado. Lúcia já vou indo. Lúcia já vou indo não conseguia andar depressa. Andava devagar, falava devagar, ria devagarinho e pensava mais devagar ainda. Um dia, Lúcia já vou indo recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim: Chispa Foguinho, a libélula, convida você para uma festa dançante, embaixo do pé de maracujá, às 8 horas da noite do dia 30 de janeiro. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma, e começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal de festa.
A lesminha ficou pensando naquilo e, como pensava muito devagar, a libélula chamou as irmãs e foram à casa da Lúcia. Prepararam tudo e distribuíram os convites. Só faltava colocar a Lúcia dentro de casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia já voando, vinha vindo, o mais depressa que podia. E a libélula Chispa Foguinho tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando e a festa não podia começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? Cric! A libélula deu um estalinho. Já descobrira a solução. Puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando. Em 2 minutos, a lesma estava em casa. Pela primeira vez na vida, Lúcia já voando assistiu a uma festa inteirinha, do começo ao fim. Número 11. Nesse texto, no trecho "Juro que vou chegar na hora", ali no 3º parágrafo, o travessão foi usado para, letra A, destacar uma expressão? Não. Se trata deste travessão aqui. Letra B, explicar o significado de uma palavra? Também não. Letra C, indicar um comentário? Também não. E letra D, mostrar a fala de um personagem? Sim, é para mostrar a fala do personagem. Número 12. Nesse texto, o narrador, letra A, conhece os pensamentos dos personagens? Letra B, dá a sua opinião sobre os personagens? Letra C, é o personagem principal da história? Letra D, participa da história como personagem secundário? É a letra A, ele conhece os pensamentos dos personagens. Número 13. Nesse texto, no trecho "Ela ainda estava andando", ali no 4º parágrafo, o termo destacado, que é o pronome ela, substitui letra A, Chispa Foguinho, letra B, festa, letra C, Lúcia já voando, ou letra D, noite. Então nós temos que ir lá no 4º parágrafo e localizar esse trecho "Ela ainda estava andando". Vejamos. 1, 2, 3, 4. Quando o dia da festa, chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Ela quem? Ela, a Lúcia. Lúcia já voando, letra C. O aluno acertou. Próximo. Olá, equipe do CHC. O texto trouxe muita reflexão e curiosidade. Seria interessante também revelar a idade dos personagens. Muito importante saber a relação da alimentação com o desenvolvimento dos peixes. A vida no mar é sempre um mistério, e gosto bastante desse tema, pois tem muita coisa para explorar e aprender. Adorei o texto, bem dinâmico e criativo. Número 14. Nesse texto, no trecho "Saber a relação da alimentação", a palavra destacada significa letra A, amizade, letra B, ligação, letra C, listagem ou letra D, semelhança. O aluno acertou a letra B de bola mesmo, saber a ligação, a relação. Leia o texto abaixo. Mãe, tá chegando? Não. E agora? Ainda não. Tá chegando agora? Não. Dá pelo menos para esperar o carro andar? O outro irmãozinho pergunta. Número 15. Nesse texto, o humor está no fato de, letra A, as crianças estarem com cinto de segurança? Não, não é. O humor não está aí. Letra B, as crianças estarem sentadas dentro do carro? Também não me parece que seja a letra B. Letra C, uma das crianças está sorrindo? Não, não é a letra C. E a letra D, uma das crianças ser impaciente? Sim, a melhor resposta aqui seria a letra D de dado mesmo. Uma das crianças está muito impaciente para chegar ao destino. Leia o texto abaixo. Crianças escrevem livros sobre como transformar o mundo. Escrever uma história é imaginar e criar personagens, enredos e situações que não necessariamente são realidade, mas dialogam com ela. Durante todo esse ano, mais de 500 alunos do 5º ano do ensino fundamental escreveram suas próprias histórias inspiradas pelo tema Como Transformar o Mundo. Cada criação resultou em um livro desenvolvido pelos estudantes. Definido em sala de aula, em conjunto com os professores, o tema despertou nos alunos um olhar para o futuro e como gostariam que ele fosse. A aluna Ana Beatriz Quirino, do 5º ano, falou: "O projeto me empolga mais a ler e a escrever, porque minha maior diversão é ler histórias. Mudar o mundo com boas ações faz toda a diferença. Minhas ações para um mundo melhor são sempre para recriar e pensar no melhor para as pessoas." Ao todo, os livros contam com 16 páginas, sendo 7 textos e 6 ilustrações, além da biografia feita por cada aluno. O livro ocupa um papel importante na vida do leitor e do escritor. As crianças aprendem facilmente a gostar dos livros. Basta oferecer-lhes boas condições para isto.
Escrever livros se torna prazeroso, comenta Priscila Mazetti, assessora pedagógica da Educação Infantil e Fundamental 1. Número 16. Nesse texto, no trecho "E como gostariam que ele fosse", lá no segundo parágrafo, a palavra destacada está se referindo, ou seja, substitui a palavra escritor? Letra B, futuro? Letra C, leitor? Ou letra D, projeto? Então, vamos para o segundo parágrafo localizar esse trecho "E como gostariam que ele fosse". Já achei. Futuro e como gostariam que ele fosse. O tema despertou nos alunos um olhar para o futuro e como gostariam que ele fosse. Ele quem? A palavra futuro. Portanto, eu acho aqui que o aluno errou. Sim, errou. Era a letra B, futuro, e não a letra D de dado. Número 17. O assunto desse texto é: letra A, a importância da leitura durante a infância. Letra B, o processo de criação de personagens? Não. Letra C, um livro escrito por crianças na escola? Pode ser. Letra D, uma ilustração de uma biografia? Não. Não seria a letra D. E aqui, logo no título, nós já temos a pista. Veja, crianças escrevem livro sobre como transformar o mundo. Portanto, é a letra C, de carro, um livro escrito por crianças na escola. Leia o texto abaixo. Pedro e o passarinho. Era tempo de recreio. No pátio da escola, as crianças entretinham-se. Cada criança tentava explorar ao máximo aquele momento de descontração. Porém, uma delas despertou a atenção de um passarinho que repousava, empoleirado, num galho daquela árvore, situada no meio do pátio da escola. Pedro, um menino que parecia tímido, despertou a curiosidade do passarinho, que dele se aproximou. "Olá", saudou-lhe. "Olá, o que desejas de mim?" "Preocupei-me ao ver-te, enquanto os outros meninos brincam, e por isso resolvi vir até aqui para saber", explicou-se o passarinho. "Prefiro ficar no meu cantinho", apressou-se a dizer Pedro. "Nada disso", disse o passarinho. "Como assim?", perguntou Pedro. "Saiba que, brincando, as crianças têm a possibilidade de se expressar. Toda criança tem que ter intimidade com a brincadeira para que o aprendizado seja equilibrado." Pedro escutou e exprimiu. "Agora percebo por que os meus colegas estão sempre bem dispostos." "Pois é, anda, vamos nos juntar aos outros e aproveitar o pouco que falta do recreio", propôs o passarinho. Pedro aceitou o desafio. Ele e o passarinho foram bem acolhidos pelos colegas e brincaram, até ficarem fartos. Número 18. Essa história começa, ou seja, a situação inicial, começa quando, letra A, o passarinho fica interessado em falar com Pedro. Letra B, o passarinho propõe juntar todos no recreio? Não. Não é quando a história começa. Letra C, Pedro diz que prefere ficar em seu cantinho? Também não é. Ou letra D, Pedro é acolhido pelos colegas no recreio? Também não. É a letra A. E o aluno aqui errou. Vejamos. Melhores cidades do mundo. Rio e São Paulo estão num ranking. Repare que tem um número pequeno ali em cima da palavra ranking. Significa que aqui no vocabulário nós vamos ter a definição da palavra ranking. Significa classificação. Vejamos. Primeiro parágrafo. 2 capitais brasileiras foram eleitas entre as melhores cidades do mundo, Rio de Janeiro e São Paulo. Elas estão no ranking anual. A pesquisa realizada mensurou e, número 2 ali em cima do mensurou, significa mediu. Mediu estatísticas e opiniões de visitantes sobre 24 fatores como clima, meio ambiente, diversidade populacional e programação cultural. Londres foi eleita a melhor cidade do mundo. Entre as 100 cidades, a capital paulista ficou na 33ª posição. Já o Rio ficou em 59º lugar. No quesito ar livre, que mede as possibilidades de passeios do local, o Rio de Janeiro ficou entre as 10 primeiras cidades do planeta. Número 19. Nesse texto, no trecho "Elas estão no ranking anual", a palavra destacada substitui... Bom, você tem que procurar aqui onde estão essas palavras, né? Esse trecho está aqui. Elas estão no ranking anual. E estamos falando sobre quem? Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, elas está substituindo a palavra cidades, letra A. O aluno acertou. Número 20. O assunto desse texto é, letra A, a programação cultural das cidades do mundo. Letra B, as cidades brasileiras eleitas entre as melhores do mundo. Pode ser a letra B de bola, sim. Letra C, o número de cidades participantes de uma pesquisa. Ou letra D, os turistas que gostam de passeios ao ar livre. Aqui está se falando sobre
Rio de Janeiro e São Paulo, sobre o fato de essas duas cidades brasileiras terem ficado entre as melhores cidades do mundo. Então, letra B de bola mesmo. Aqui leia o texto abaixo. Texto 1. Quantidade de protetor solar no rosto. 1/4 do copo medidor, ou seja, 2,5 mililitros. 1 colher de café, igual a 2,5 mililitros. Serve para rosto, orelha e pescoço. Então, essa quantidade aí de 2,5 mililitros serve para rosto, orelha e pescoço. E meia colher de café, que é igual a 1,2 mililitro, serve apenas para o rosto, 1 colher de café. Texto 2. Você sabe a quantidade certa a ser usada de protetor solar? Além de muitos não terem a noção exata da necessidade de usar filtro solar para se proteger, ainda há os que utilizam, mas não sabem a forma correta. Um dos principais aspectos a ser destacado é a importância de usar a quantidade correta de filtro para que a pele fique devidamente protegida. Se não usar a quantidade certa, não atinge a proteção. Saber se proteger é essencial, especialmente porque vivemos em um país tropical. A quantidade certa é 2 ml para rosto e pescoço, equivalente a 1 colher de chá, e 10 ml para o restante do corpo, cerca de 3 colheres de sopa. Outro aviso é quanto ao tempo em que o protetor deverá ser reaplicado. Para isso, recomendamos que leia no rótulo, pois a fotoestabilidade varia de um produto para outro. Veja que tem o número 1 em cima da palavra fotoestabilidade. Significa um teste utilizado para demonstrar que uma exposição à luz não provoca alterações no produto. Tem com 3 horas, 4, 12 horas. Os laboratórios fazem testes para saber quanto a molécula continua agindo para manter a qualidade de fotoproteção. O tempo indicado pelo fabricante deve ser respeitado, também sob o risco de não ter a proteção adequada. Agora vamos para as perguntas. Número 21. Esses textos têm em comum o fato de, letra A, apontarem a importância de se ler o rótulo dos protetores solares? Bom, o texto 2 fala sobre isso sim, mas o texto 1 não. Vamos para a letra B. Apresentarem a quantidade de protetor solar a ser usada para se proteger? Sim, eu também acho que seja a letra B. Vamos para a letra C. Citarem os testes feitos por laboratórios sobre a reaplicação de protetor solar? Não, porque o texto 1 não fala sobre isso. Letra D. Indicarem a necessidade de reaplicar o protetor solar em todo o corpo? Não, porque o texto 1 também não fala sobre isso. Portanto, seria a letra B de bola mesmo. Número 22. No texto 2, no segundo parágrafo, os parênteses foram usados para: letra A, apresentar uma informação adicional; letra B, descrever uma sigla; letra C, inserir uma reflexão; ou letra D, traduzir uma palavra estrangeira. Nós temos que voltar lá no texto 2, no segundo parágrafo, para a gente poder reler o trecho em que esses parênteses estão contidos. Vejamos no texto 2, segundo parágrafo. Está aqui, ó, um trechinho com parênteses e outro aqui. A quantidade certa é 2 ml para rosto e pescoço, equivalente a 1 colher de chá, e 10 ml para o restante do corpo, cerca de 3 colheres de sopa. Então, vamos voltar lá na questão e não descreve uma sigla, não insere uma reflexão e não traduz uma palavra estrangeira. Portanto, letra A mesmo, apresentar uma informação adicional. Leia o texto abaixo. Mãe, tá chegando o fim de semana? Não. Passam-se 2 quadrinhos e o menino pergunta: e agora? Número 23. O humor desse texto está no fato de, letra A, a mãe estar de avental? Não. Letra B, a mãe ficar de costas para o filho? Também não. Letra C, o menino estar descalço? Também não. Letra D, o menino perguntar com insistência? Sim, é a letra D de dado, porque, nossa, se não está chegando o fim de semana agora, como é que dali a 2 minutinhos, 2 segundos, ele pergunta de novo? Então, o humor desse texto está aí, na letra D de dado, o fato de um menino perguntar com insistência. Leia o texto abaixo. Conheça a menor praia do mundo. Em meio a uma colina na região das Astúrias, no norte da Espanha, está a praia que é considerada a menor do mundo. Chamada de Gupiuri, ela fica quase escondida, pois nada mais é que um pedacinho de mar e areia rodeado de montanhas, uma paisagem bastante rara e bela. Esse fenômeno existe porque as ondas romperam as rochas calcárias da costa, deixando um buraco de aproximadamente 50 metros por onde chega a água do mar.
O acesso é limitado e deve ser feito a pé entre as plantações dos povoados de Ribadezeia e Llanes. Com pequenas ondas e água cristalina, é um local pouco conhecido onde os espanhóis costumam levar suas famílias para se refrescar. Número 24. Nesse texto, no trecho Uma paisagem bastante rara e bela, a palavra destacada, que é a palavra rara, significa letra A, incalculável? Não. Letra B, incomum? Sim. Letra C, limitada? Não. Letra D, valiosa? Também não. É letra B mesmo, incomum, raro, incomum, aquilo que não é comum. Agora, a última página, porque termina na questão 26, essa prova. Leia o texto abaixo. O sol, as nuvens e as estrelas. Era uma vez, numa terra muito, muito longínqua, um país onde estava sempre chovendo, chovendo e chovendo, com chuvas torrenciais, torrenciais significa o que se manifesta em abundância, todos os dias, durante anos e anos. E ali vivia um menino pequenino, numa casinha na montanha, com o seu papai e o seu cãozinho. As pessoas estavam sempre a dizer-lhe que, antes de ele nascer, tinha uma coisa estranha, que se chamava Sol. O Sol era uma coisa grande, redonda e amarela, que dava calor e luz solar a tudo e a todos, e tinha sempre um sorriso na sua cara grande, redonda e amarela. Ao ver esse sorriso no Sol, as pessoas olhavam para ele e devolviam-lhe o sorriso. O menino pequenino não podia imaginar a ideia de uma coisa grande, redonda, amarela e sorridente, e não podia acreditar que as pessoas pudessem olhá-lo e sorrir. Um dia, as pessoas começaram a comentar que os céus pareciam um pouco mais claros. Ainda estava chovendo e as nuvens ainda estavam pairando no céu, mas era a verdade que parecia mais claro. No dia seguinte, só choveu metade do dia. No outro, só houve uns poucos chuviscos e as janelas gotejavam de vez em quando. E no outro, deixou de chover. No seguinte, todas as nuvens eram de cor branca. Um dia a mais, e apareceram pedaços de céu azul. De repente, não havia nenhuma nuvem, e uma coisa grande, redonda e amarela estava pairando no céu, dando luz e calor a todos. As pessoas olhavam para cima e sorriam ao vê-lo, porque tinha um enorme e radiante sorriso. O menino pequeno sentou-se na sua cama e viu através da janela uma coisa de que ele só tinha ouvido falar em histórias que podiam ser contos. Uma coisa grande, redonda e amarela no céu, com um grande sorriso na sua cara. Isto deve ser o sol, disse o menino, devolvendo-lhe o sorriso. Queria que vocês reparassem que aqui, olha, é uma fala ou um pensamento do personagem e não está introduzido por aspas nem por travessão para indicar a fala. Reparou nisso? Número 25. Nesse texto, no trecho, olhavam para ele, no segundo parágrafo, qual palavra o termo destacado substitui? Ele quem? Letra A, céu. Letra B, dia. Letra C, nuvem. Letra D, sol. Acho que é a letra D de dado, sol. Vamos ali para o segundo parágrafo localizar esse trecho. Olhavam para ele. No segundo parágrafo, olha, um sorriso no sol e as pessoas olhavam para ele e devolviam-lhe o sorriso. De fato, estamos falando do sol. Letra D de dado. Número 26, é a última questão. Essa história termina quando... Letra A, as pessoas comentaram que o céu estava mais claro? Não. Letra B, as pessoas devolveram um sorriso para o sol? Letra C, o menino viu pela primeira vez o sol? Ou letra D, o menino viveu em uma casa na montanha? Não, não pode ser a letra D de dado. É a letra B de bola ou a letra C. Vejamos. É a letra C mesmo. O menino viu pela primeira vez o sol. Certo? Muito bem. E este foi o comentário sobre a prova do 7º ano, prova de leitura da Secretaria Municipal de Educação, aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né? Espero que você tenha gostado dessas explicações, dessa leitura, e nos vemos no próximo vídeo.